E aí, pessoal? De volta ao podcast Mastermindcast do Rodrigão. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema poderoso: a fé. E como ela pode transformar sonhos em realidade. É isso aí. Você já parou para pensar na força da fé? Em como acreditar em algo, mesmo antes de acontecer, pode tornar isso real. Isso é o que a gente vai falar hoje. Vamos desvendar os segredos de Pense em Riqueza, do Napoleon Hill. Que legal! Vamos descobrir como usar a autoafirmação e a visualização, inspiradas no livro, para turbinar nossa jornada. E se preparem, porque o Hill conta histórias incríveis de pessoas que realizaram improvável, usando a fé como combustível. E para me ajudar nessa missão, tem aqui um expert no poder da crença. Seja bem-vindo. Valeu, um prazer estar aqui para desvendar Pense em Riqueza com vocês. É isso aí. Me conta, o que esse livro tem de tão especial? O que ele ensina? Olha, Pense em Riqueza é muito mais do que um guia para ficar rico. É um mapa para alcançar qualquer objetivo. A grande sacada do livro é: tudo intuitiva, tudo que fé com sabe e acredita, ela conquista. Cara, que frase poderosa. Já senti uma injeção de ânimo aqui. Mas como a gente coloca isso em prática? Como transformar essa ideia em realidade? Boa pergunta. O Rio usa várias histórias para ilustrar os princípios do livro. Quer começar com a história do Edwin Barnes? Manda ver. O Barnes tinha um sonho: ser sócio do Thomas Edison. Que ambicioso. Sem grana, sem contato, só com um desejo inabalável. Sabe o que aconteceu? Ele conseguiu, mas de um jeito que ninguém esperava. Sério? Que legal. Conta mais o que ele fez. E que legal, me conta mais o que ele fez. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a história do Barnes já mostra a força da fé inabalável junto com um objetivo bem definido. É como ter uma bússola apontando para o norte. Entendi. A gente precisa ter um alvo para mirar. E aí, com a fé, a gente traça o caminho. Exatamente. Mas é claro que a jornada nem sempre é fácil. Vão ter obstáculos, desafios. E por falar em obstáculos, o Hill também conta a história do Hero Darby, né? Aquele cara que desistiu de uma mina de ouro a um passo da riqueza. É o Darby. Uma história de partir o coração. Imagina a frustração. Mas ele aprendeu uma lição valiosa com essa experiência. A persistência fundamental. Às vezes a gente desanima fácil demais, né? É aí que entra outro princípio importante: o poder magnético dos nossos pensamentos. Poder magnético dos pensamentos. Como assim? O Hell explica que nossos pensamentos dominantes atraem as forças, as pessoas, as situações que vibram na mesma frequência. É como se a gente criasse um imã para o que a gente pensa. Então, se a gente pensa positivo, atrai coisas boas. E se a gente pensa negativo? Atrai coisas ruins. Por isso é tão importante cultivar pensamentos positivos, ter fé nos nossos sonhos. Faz sentido. A gente precisa ter cuidado com o que a gente coloca na nossa mente. Um exemplo disso é o Henry Ford. Você conhece a história dele com o motor V8. Claro. Um cara visionário. Ele tinha essa obsessão em criar um motor V8, mas os engenheiros diziam que era impossível. Mas ele não desistiu, né? Ignorou todo mundo. E com fé inabalável, adivinha? Conseguiu. Conseguiu. Mais uma prova de que a crença pode mover montanhas. Impressionante. Mas e se a gente tiver um sonho que parece possível? Tipo, completamente fora da realidade. O que a gente faz? O Rio é categórico. A combinação de um desejo intenso com uma fé inabalável é a faísca de qualquer conquista. Ele usa a história do próprio filho, que nasceu surdo, como exemplo. Caramba. E o que ele fez? Ele se recusou a aceitar os limites. Usando a fé e a criatividade, desenvolveu métodos inovadores e ajudou o filho a ouvir e falar. Nossa. A fé dele desafiou até a biologia. Exatamente. É a prova de que a gente é capaz de realizar qualquer coisa quando acredita de verdade. Inspirador. Mas, na prática, como a gente transforma essa fé em algo palpável? Aí entram as ferramentas: visualização e autoafirmação. Tipo, escrever nossos objetivos e repetir frases positivas. Isso aí. Imagina você escrevendo seus objetivos como se já os tivesse conquistado. E repetindo afirmações que te impulsionam na direção certa. Parece simples, mas poderoso. Preciso colocar isso em prática. Com certeza. Que tal a gente fazer um exercício rápido de visualização? Feche os olhos e se imagine já vivendo seu maior sonho. Sinta as emoções, as cores, os sons, detalhes. Uau, que sensação incrível. Já estou sentindo a energia da vitória. Essa emoção é o combustível para sua mente subconsciente trabalhar a seu favor. E quanto mais você praticar, mais forte essa conexão se torna. Inacreditável. Mas como a gente garante que está no caminho certo? Que não é só ilusão. Boa pergunta. A gente precisa usar o bom senso, análise crítica. Nem toda ideia é uma mensagem divina, precisamos usar a razão como filtro. É como ter um pé no chão e outro voando, né? Sonhar alto, mas com os pés firmes na realidade. Exatamente. Equilíbrio é a chave. A gente usa a fé como guia, mas sem perder a racionalidade. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu sobre a fé.
E aí como a gente coloca essa fé em ação? Que tal a gente explorar isso na próxima parte do nosso mergulho? Perfeito. E você que está com a gente nessa jornada, se prepare para descobrir como transformar sua fé numa força imparável. E aí, preparados para colocar a fé em ação? Pense em Riqueza não é só teoria, é um manual para arregaçar as mangas. Tudo pronto. Mas por onde a gente começa? Me fala aí. Lembra da história do filho do Napoleon Hill que nasceu surdo? Sim, lembra? Uma história emocionante. Pois é, ele não se limitou a desejar, ele agiu. E é isso que a gente precisa fazer, transformar a fé em ações concretas. Você entende? É. A fé é tipo a energia e a ação é o motor que faz a gente se mexer. Perfeito. E o Hill divide esse processo em 6 passos. Primeiro é definir o que a gente quer. Parece simples, mas muita gente se perde por aí sem rumo. A gente precisa ter um alvo bem definido, né? Exato. Qual é o seu grande sonho? Define ele com clareza, escreve no papel, visualiza. É para um mapa da nossa jornada. Isso aí. E o segundo passo é, qual o preço que você está disposto a pagar por esse sonho? Ah, entendi. Realizar um sonho exige investimento, né? É como um investimento mesmo. Tempo, energia, foco. Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Faz parte do processo. E qual é o terceiro passo? Tempo. Defina um prazo para realizar seu objetivo. Tipo um deadline para manter a gente no trilho. Exatamente. Ter um prazo ajuda a gente a se organizar, a não procrastinar. Faz sentido. E o quarto passo? Qual é? Plano de ação. E colocar a mão na massa. Sem enrolação. Hora de agir. Chega de esperar o momento perfeito, né? É isso aí. Ação é a chave para materializar a fé. E o quinto passo? Coloca tudo no papel. Objetivo, preço a pagar, prazo e o plano de ação. Tipo um contrato com a gente mesmo. Exatamente. É para ter tudo documentado, para não esquecer de nada. Gostei. E o sexto e último passo? Lê esse contrato em voz alta 2 vezes por dia com toda a fé. E visualiza o seu sucesso. Nossa, que legal. É como se a gente estivesse programando a mente para alcançar o objetivo. Exatamente. Você alimenta a mente com a energia da realização. Incrível. E o Hill conta várias histórias de pessoas que usaram esses 6 passos para transformar a vida, né? Sim. Tem a história do vendedor que conseguiu um emprego dos sonhos em plena crise, lembra? Sim, lembro. Ele definiu o objetivo, traçou um plano e agiu com fé. Mesmo com tudo dando errado, ele persistiu e conquistou o que parecia impossível. Uma lição e tanto. A fé, junto com plano e ação, pode realmente mover montanhas. E aí, como você pode aplicar esses 6 passos na sua vida? Qual é o seu grande sonho? Essa é a pergunta que fica, né? A fé é a força, mas a ação é o que nos leva para frente. E para te ajudar ainda mais nessa jornada, que tal a gente falar sobre o poder da mente mestra na próxima parte do nosso mergulho? Opa, tô curioso para saber mais sobre isso. E você que está acompanhando a gente, se prepare para descobrir como a colaboração pode turbinar seu sucesso. Chegamos na última parte do nosso mergulho em Pense e Enriqueça. E para fechar com chave de ouro, vamos falar do sexto sentido. Sexto sentido. Parece coisa de filme. Que mistério é esse? É um dos conceitos mais fascinantes do livro. O Hill descreve o sexto sentido como a porta de entrada para a sabedoria infinita. É como um canal direto com uma fonte de conhecimento além da nossa compreensão. Nossa, e como a gente acessa essa fonte? Tem algum passo a passo? O Hill não dá uma receita pronta, mas ele indica alguns caminhos. Um deles é a meditação, sabe? Meditação. Através da meditação, a gente consegue silenciamente mergulhar no nosso interior. E aí a gente pode acessar uma sabedoria que a razão, sozinha, não alcança. Entendi. É como se a gente sintonizasse uma rádio diferente, captando frequências que normalmente a gente não percebe. Boa analogia. E essa sintonia pode trazer insights poderosos para tomar decisões, evitar perigos, ter ideias inovadoras. Mas e como a gente sabe se essas ideias são realmente inspirações e se for só nossa mente pregando peças? Aí entra o bom senso, né? A gente precisa usar a razão para filtrar as intuições. Nem tudo que vem à mente é uma mensagem divina. Só a gente usa a razão como filtro. Isso. O sexto sentido não substitui a razão, ele complementa. É como ter uma visão mais ampla, com mais possibilidade. E como a gente usa esse sexto sentido na prática? Ele pode ser um guia em várias áreas da vida. Decisões importantes, problemas complexos, novas oportunidades. É como ter um mentor invisível te guiando. Que legal. Parece um superpoder mental. Mas me diz uma coisa, qual é o papel da fé nesse processo todo? A fé é a chave que abre a porta para o sexto sentido. Quando a gente acredita em algo com convicção, abre espaço para a intuição fluir. Então a fé é o combustível para a nossa busca por sabedoria. Exatamente. Pense em Riqueza. Mostra que a fé, junto com a ação, a persistência e o poder da mente mestra, é a chave para realizar nossos sonhos. Nossa, que jornada incrível a gente fez nesse mergulho em Pense em Riqueza.
Veremos sobre a força da fé, a importância da ação, o valor da persistência, a magia da mente mestra e o poder do sexto sentido. Que experiência! E que essa jornada continue inspirando você a ir atrás dos seus sonhos com coragem, determinação e, claro, muita fé. Valeu pela companhia e por compartilhar tanta sabedoria com a gente. E você que nos acompanhou até aqui, o que achou desse mergulho em Pense e Enriqueça? Compartilhe com a gente nos comentários. E não esquece de marcar aquele amigo que precisa fortalecer a fé nos próprios sonhos. Até a próxima.